Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a um bate-papo nosso, uma conversa nesse evento que está sendo um sucesso com toda certeza. E eu gostava de deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que tiraram um pouco do tempo para vir aqui compartilhar e aprender um pouco mais sobre esse tema que eu acho muito interessante, muito em alta, né? Que é falarmos sobre dados, falarmos sobre governança de dados, falarmos sobre proteção de dados e agora também numa pegada muito mais levando para o a ferramenta da Microsoft chamada de Copilot, né, mas na verdade a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta de Generative AI, ou Gen AI, né, como preferir chamar. E é muito interessante que muitas empresas ainda estão entendendo o que que é essa componente de AI, como é que isso pode ser utilizado, como é que isso pode ser trazido para dentro da 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 empresa, como é que podemos absorver esse conhecimento, essa feature nova, tirar proveito e olhar para a produtividade e tudo mais. E quando nós começamos a olhar, eh, para s com olhares de segurança dentro da nossa empresa, nós precisamos entender o seguinte: nós não podemos, nos afastar das tecnologias, nós não podemos, virar as costas para o que está acontecendo. Nós precisamos entender o que que o mercado, o que que as grandes empresas de tecnologia desenvolve e nos entregam, né, nas mãos, e de que maneira que a gente pode tirar proveito disso e trabalhar com essas tecnologias para dentro da nossa empresa, para tirar o melhor proveito possível. É claro que nós sabemos que cada empresa é uma empresa diferente, ela tem um ramo de atividade, ela tem um negócio que ela vai seguir, ela tem uma maneira, um modus operandi, vamos assim de chamar, ela tem uma realidade distinta, e não é simplesmente você trazer uma ferramenta que você acha interessante, porque muita gente falou sobre isso, ou porque está muita gente utilizando, e você vai querer implantar aquilo 100% de ponta a outra dentro da sua corporação. A gente sabe que às vezes isso não funciona, a gente sabe que às vezes isso não é algo que está apto para o nosso negócio, né, e muitas vezes isso pode correr muito mal. Só dando um exemplo aqui ao lado desse tema, a gente fala muito sobre a questão de proteções com MFA nas passwords, né, para que você deixe o seu utilizador muito mais seguro na forma que ele vai estar trabalhando. Mas a gente sabe que às vezes vão existir contas com privilégios de admin, né, de administrator, que vai ser impossível você colocar o MFA nessa conta. Porque, por exemplo, isso é um service account, né, é uma conta de serviço, é alguma aplicação ou é algum recurso que está rodando, que está funcionando com um certo nível de privilégios mais elevados. Às vezes é um dispositivo que precisa de uma conta com um privilégio mais elevado e não tem como você colocar o MFA lá. Por exemplo, eu já tive em projetos que, existiam aqueles computadores de mão, né, aqueles leitores de código de barras, né, me fugiu agora o nome que se dá a aqueles equipamentos, os coletores, né, os leitores, e dependendo de como a tua aplicação foi desenvolvida, dentro de casa ou porque você comprou uma solução de terceiro, você precisa de uma conta com privilégio mais elevado de administrator. E se você colocar o MFA nessa conta, vai ficar complicado, né? Você não vai conseguir fazer o login da maneira melhor e de uma maneira correta, e aí você vai acabar tendo um problema, tua operação vai estar parada por conta disso. Portanto, isso é um exemplo ao lado, né? O nosso foco hoje é olhar para uma ferramenta chamada Microsoft Purview, e como que a gente pode tentar proteger ou como que a gente pode tentar, deixar o acesso aos meus dados de uma forma segura e que, com a implantação de um Copilot, por exemplo, da Microsoft, você consiga garantir que, os seus dados permaneçam protegidos, eles permaneçam, herdando tudo aquilo que foi dito, e aqui a gente vai ter que entender vários conceitos, a gente vai ter que olhar para muita coisa aqui no meio da história. Eu não quis desenvolver nenhum PowerPoint, tá, para fazer nenhuma apresentação, eu queria mesmo, que esse fosse um momento de bate-papo, de conversa entre nós, para que a gente possa
abrir um pouco mais aqui a visão e entender o que está acontecendo por trás. A Microsoft ela tem uma ferramenta, que nasce ali na plataforma de segurança dela, que é o Microsoft Purview. E olhem para o Purview como uma espécie de um guarda-chuva, no qual eu vou ter várias pecinhas ali dentro, ou vários componentes, ou várias features, ou vários recursos ali dentro, chame da maneira que você achar melhor, que vai fazer com que eu trabalhe com os dados que estão dentro da minha empresa. E o Purview, ele pode ser implantado dentro da sua empresa de diferentes formas, de diferentes maneiras, de diferentes etapas, com diferentes objetivos. De novo, eu acabei de falar ali atrás, depende do teu objetivo. Por isso que é muito importante, antes de você começar qualquer projeto, e aqui eu estou falando especificamente do Purview, mas eu poderia estar falando do Intune, do Defender, do Entra, de uma própria migração para o Azure, eu poderia estar falando do Sentinel. Tudo é muito importante você saber qual que é o objetivo, aonde que eu quero chegar, o que que eu quero atingir, por que que eu vou comprar essa ferramenta, por que que eu vou comprar esse licenciamento, por que que eu vou trazer esse player para dentro do meu jogo, e que proveito que eu vou poder tirar disso e qual que é o recurso que eu vou querer, contemplar para poder chegar onde eu quero. No caso do Purview, é interessante você conhecer a ferramenta, você ler, você ir atrás da documentação oficial da Microsoft, nada melhor do que isso, né. Quando você parte para o caminho da documentação, você consegue se proteger, você consegue fazer uma coisa by the book, e se alguma coisa correr mal, você tem o seu parceiro, você tem a própria Microsoft por trás de ti para te dar suporte, para te apoiar, e corrigir alguma falha e falar: "Não é por aí, vem mais um pouquinho aqui para a direita ou vem um pouquinho mais para a esquerda, e agora sim você está alinhado, vamos embora". Então eu queria primeiro, mostrar para vocês quais são as capacidades que eu tenho dentro do Purview? Por exemplo, quando a gente começa um projeto de implantação do Purview, eu diria que a fase inicial do Purview, ela sempre vai ter uma coisa antes, ela vai ter sempre um estágio zero, uma fase zero, um setup zero, para daí você começar a olhar para o Purview. Por quê? Se eu estou falando de proteção de dados, tá, então eu preciso perceber que, os dados eu preciso saber, cadê esses dados? Aonde que eles estão? Que tipo de dado é esse? Como é que o negócio está funcionando? O que que eu tenho dentro do meu ambiente? E por mais que às vezes você chegue num projeto com uma empresa e ela fala: "Não, o que tem de informação está ali no meu file server, está dentro do meu SharePoint", ou está no SharePoint, mas também está no OneDrive pessoal de cada colaborador. Ok, mas ainda assim você não tem tanta clareza, de o que está lá dentro. Que tipo de informação que está ali. É claro que somando 1 mais 1 igual a 2, você vai perceber que o departamento financeiro vai ter arquivos com dados financeiros, o departamento do marketing vai ter algo de publicidade, algo que normalmente são arquivos mais públicos, ou que deveriam ser, já que é uma equipe de marketing e está fazendo algo mais para divulgar, para propagar, para, né, criando uma publicidade da empresa. Então você começa a ter esse tipo de sabedoria imaginária, vamos assim dizer, ou seja, está no campo da minha dedução, eu não tenho certeza. Então a gente começa primeiro, pegando por vir falando: "Olha, vamos fazer um discovery, né, vamos fazer uma varredura dentro do ambiente da empresa e vamos deixar o Purview descobrir tudo que existe". E então você começa a ligar o Purview, você ativa as ferramentas de discovery dele e você começa a buscar por tudo aquilo que você tem. É claro que quando a gente fala de um mundo Microsoft, tudo que é Microsoft já está diretamente interligado, né? Porque você tem as próprias ferramentas se conversam entre si, isso é uma coisa muito bacana, muito importante, né? A Microsoft fez um trabalho muito bem feito aqui, no qual ela garante que a ferramenta A conversa com a ferramenta B e com a C. Desculpa, eu tô um bocadinho ruim aqui da garganta. Eh, a ferramenta A conversa com a ferramenta B, que conversa com a ferramenta C, e elas, se interligam entre si. Eu posso fazer uma conexão entre elas e uma vai puxando informação da outra e vai partilhando informação com a outra.
Então isso eu digo isso para dizer que o Purview, eu consigo olhar para um SharePoint, eu consigo olhar para um OneDrive, eu consigo olhar para uma storage account e entender que tipo de arquivo, é um Word, é um Excel, é um PowerPoint, é um e-mail do Exchange, é um PDF que está numa storage account, que está no OneDrive, que está no próprio SharePoint, são anexos de e-mail, ou seja, ele já tem essa própria capacidade. Outras ferramentas não Microsoft, eu dependo de interligações, de conectores, de APIs, para poder fazer isso funcionar. E ainda assim, óbvio, existem limitações, tá? Tem coisas que eu não consigo buscar, mas tem coisas que eu consigo contornar. Por exemplo, eu não tenho como interligar o Purview diretamente com uma aplicação qualquer para trazer os logs do que está acontecendo dentro dessa aplicação. Mas, se eu puxar os logs dessas ferramentas e jogar para dentro de uma história de account, aí eu já consigo levar o Purview para olhar para essa história de account. Vou dar um outro exemplo. Estamos construindo um projeto que o cliente ele tem várias data sources, ele tem várias fontes de dados, e eu preciso de alguma ferramenta, eu preciso que uma ferramenta vá olhar para essas data sources, vá trazer essas informações, para que eu possa ter tudo condensado num único lugar. E aí eu poderia trazer como exemplo para vocês o Azure Data Factory, né, o ADF, que vai ser essa ferramenta que vai fazer o discovery e vai jogar isso dentro do Data Lake, ou ela vai jogar isso dentro do One Lake, para que o Fabric possa trabalhar e enriquecer esses dados e classificar isso em pastas e tudo mais, ou por tipo de categoria, não sei o quê. Ou seja, se eu pego o Data Factory, faço ele fazer um discovery, trazer essas informações, jogar dentro do One Lake, que nada mais é do que uma big de uma história de account que vai estar por trás, para que o Fabric possa vir cá e trabalhar com ele, poxa, então eu posso colocar o Purview para falar com o OneLake. Faço uma conexão para lá e o Purview consegue olhar e classificar todos aqueles dados para mim. E aí, independente do que o Fabric vai fazer com esse dado lá para frente, não me interessa. Esse dado ele já está classificado, esse dado ele já está orientado. A Microsoft ela me garante uma integração com o OneLake, nesse caso específico que eu estou falando, ela me garante uma conexão com o OneLake e também com o Fabric. E a própria documentação do Fabric diz que os dados que são olhados por ele, ao saírem do Fabric e ir para algum ponto, ou para alguma outra ferramenta, para alguma outra conexão, ele garante essa herança das configurações que foram feitas. Por quê, pessoal? De novo, como eu falei, a gente está olhando muita coisa aqui, né? O Purview, ele está diretamente ligado, ele está diretamente olhando para o data, para os metadados dos arquivos, tá? Ou seja, ele não interessa muito o arquivo em si, mas o campo de metadados, aonde estão as informações do arquivo, é ali que ele está aplicando a política dele, de sensibilidade, de criptografia, se for o caso, de como é que ele vai estar classificando e tudo mais. Então, está ali dentro do metadado. A partir do momento que eu perco o metadado, aí eu já começo a comprometer a qualidade do serviço do Purview. Mas se eu conseguir garantir que os metadados do ficheiro não foi modificado, então quem quiser trabalhar com ele pode ir para frente. De novo, esse exemplo específico que eu estou dando para vocês do Data Factory e do Fabric, eu poderia dizer que o Data Factory, então, o ADF vai fazer um discovery, vai puxar isso, vai colocar dentro do OneLake, isso vai ser entregue para o Fabric, e para o Fabric trabalhar, por exemplo, sei lá, com Synapse no meio dessa história para enriquecer esse dado. E classificar e organizar e tudo mais. Então, o Purview, quando ele chegar no OneLake para classificar isso, o Fabric, quando tirar esse dado e mandar, por exemplo, para o OpenAI, que vai olhar para isso e vai indexar todas as informações que estão ali dentro, e por sua vez armazenar isso dentro do Azure AI Search, uh, já a informação indexada para quando for consultado, ele já saber onde que está e consultar. O Fabric garante para mim que quando ele tira o arquivo dali e manda para o OpenAI, por exemplo, fazer o processo de indexação, o metadado não foi alterado, não foi modificado, as informações vai. Opa, então, fantástico, eu consigo fazer o Purview trabalhar aí dentro e colocar o negócio para funcionar. Estão entendendo que são coisas distintas? Às vezes você vai cair num projeto que o que o teu cliente quer é justamente pegar o Purview, colocar ele para classificar os dados que são dados do SharePoint e do OneDrive, ou seja, uma coisa muito mais simples, né, um cenário muito mais simples, porque ele precisa cumprir com as leis da LGPD,
ele precisa cumprir com uma normativa de PCI, ele precisa cumprir com uma orientação, de alguma coisa específica, e é um processo mais simples, é um projeto mais simples de você chegar no objetivo final. Outra coisa, às vezes, eu tenho dados que vão ser indexados para ser consumidos no chatbot, e como é que eu trago o Purview aqui dentro para implementar e para fazer esse negócio funcionar. Portanto, existem cenários diferentes, existem necessidades diferentes, existem formas diferentes da mesma ferramenta trabalhar. Por isso que é importante você ter uma visão mais alargada, uma visão 360 de como que a ferramenta está sendo utilizada e implantada para saber o objetivo final que você queira, tá? E isso é muito, muito, muito importante de você fazer, porque no final do dia você está falando de dados, você está falando de informações confidenciais, você está falando de informações privilegiadas que a tua empresa tem para que você possa elevar o nível de segurança, dificultar a vida de um vazamento de informação e o pior, dificultar que dados importantes para o teu negócio e para a tua continuidade naquele ramo, porque às vezes né, são dados sensíveis de faturamento, de visão, de forecast, de planificação que vocês estão fazendo, e isso cai na mão do teu concorrente, tu tá um bocado em rasca, né? Tu tá enrascado, tu não, como é que tu vai sair dessa posição? Portanto, é muito importante que vocês olhem com carinho, com atenção para os dados, porque e outra, você não pode deixar isso na mão do teu utilizador. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: ô Marcos, se eu abrir um arquivo no Word, um arquivo no Excel, por exemplo, eu vou abrir um arquivo no Excel em que eu vou configurar ali, eu vou controlar ali a folha de pagamento dos meus colaboradores. Ok, tranquilo, tu é uma pessoa do financeiro, tu tem acesso a essas informações, tu tem um Excel que controla tudo aquilo, porque tu tem que calcular, por exemplo, sei lá, para a equipe de vendas, o salário base deles, mais a comissão de venda, mais a comissão do não sei o quê. Talvez o cara tenha notas, tenha faturas, né, que ele tem que apresentar para ser reembolsado, e você coloca essas informações aqui para depois você fechar isso tudo e fazer a folha de pagamento dele. Aí você pode falar assim: eu fui lá e coloquei isso com uma senha. Eu protegi uma senha lá, esse arquivo está com senha, só quem tem acesso a essa senha que pode abrir esse arquivo. Portanto, tem segurança. E o que eu vou falar para ti tem segurança, tu não está errado. Só que agora eu te faço uma pergunta diferente. Eu te faço o seguinte: o João que fez isso, ele tem uma boa consciência, ele entende do que está acontecendo. Mas tu garante que todas as pessoas na tua empresa têm esse mesmo mindset? Todas as pessoas conseguem ter esse mesmo raciocínio crítico, esse pensamento crítico de falar: poxa, isso é uma informação confidencial, eu tenho dados de cartão de crédito, eu tenho dados financeiros, eu tenho o endereço da pessoa com o número do CPF dela e tudo mais, então eu vou proteger isso, eu não vou partilhar isso com ninguém. Às vezes você não tem como garantir isso. Então você não pode deixar esse poder do lado do teu utilizador. Você tem que trazer esse poder para o seu lado como empresa. E aí você que foi contratado como administrador da plataforma do Purview, você que foi contratado para integrar uma equipe de GRC, por exemplo, né, que é a parte de Governance, Risk and Compliance, em que você vai classificar, você vai levantar todas essas informações, você precisa saber disso, você precisa pensar disso e você precisa ter esse controle na sua mão. Eu falei para vocês agora há pouco que falar da implementação do Purview, eu tenho que puxar um pouco antes, que é as, as empresas devem ter ou deveriam ter uma política de segurança muito bem criada, dizendo como é que os dados têm que ser armazenados, como é que os dados têm que ser retidos, né, uma rotations policies, como é que esse dado vai ser armazenado, quem são os donos, quem são os responsáveis, que tipo de norma que eu tenho que seguir, o que que essa norma diz, a LGPD fala que eu tenho que fazer isso, o PCI fala que eu tenho que armazenar os dados assim, eu tenho que ser consumido dessa forma, ou não podem ser usados dessa maneira. Então, toda essa política tem que ser criada. Se ela vai seguir alguma normativa, é outra coisa, né? Se você vai se basear numa ISO 27001, 27002, no NIST, se você vai se basear na RGPD, na LGPD, não interessa, tá? No ISP, no PCI, não interessa. Interessa que você tem que ter uma. Caso a empresa não tenha, aí é interessante que exista uma fase zero do meu projeto construindo isso, olhando para isso
criando isso, quem são as pessoas responsáveis, quem são os chefes de departamentos que vão olhar para isso, aonde que isso vai ser armazenado, por quanto tempo, quem vai ter acesso, por quê, durante quanto, tudo, coloca tudo. Depois que esse processo está feito, está construído, aí o Purview, ele só vai olhar para isso e falar assim: "Agora me dá as orientações". O que que é uma sensitivity information? Ou seja, o que que é um dado sensível? São dados de cartão de crédito. Opa, então eu vou classificar, eu vou olhar para os dados que eu já fiz um discovery aqui, já encontrei todos os arquivos, agora eu vou olhar para eles e vou entender o que que é sensível. Depois eu quero saber o seguinte: quem são os grupos que você criou que vai ter acesso a esses arquivos? Eu vou rotular isso, eu vou criar uma label, eu vou, classificar isso de uma maneira automática, ou você prefere deixar isso manual para que o teu próprio utilizador, que tenha a permissão naquele dado, ele faça essa classificação e a gente possa ter uma fase de ajustes e afinamento da ferramenta, para que depois sim eu passe para uma segunda wave ou para uma segunda fase, e eu possa ter a opção de fazer isso de uma forma automatizada e ter mais segurança de que as coisas estão sendo bem feitas, né? A ferramenta não está errando, não vou ter falso positivo. Não sei, isso tudo está na tua fase de planejamento, isso tudo vai estar na tua fase de análise do processo. E aonde que nasce aqui um segredo muito legal se a tua política de segurança for bem feita, a implantação do Purview vai ter muito mais sucesso, o teu percentual de sucesso no projeto vai ser altíssimo. Outra coisa que eu preciso te falar também você pode enfrentar a seguinte situação: ou o teu cliente ele não tem uma política dessa muito bem definida, muito bem criada, ou o teu cliente ele tem, mas por vezes você vai precisar fazer um review, vai precisar olhar para aquilo com atenção, vai precisar olhar para aquilo com calma, e então você vai ter que, não é refazer, é revisitar, essa seria a palavra correta, de olhar para a política de segurança dele e saber como é que isso vai estar sendo feito. E com base nisso, principalmente se você tiver ações de leis regulamentadas, como por exemplo uma LGPD da vida que você precisa seguir, caso não você vai ter pode sofrer uma sanção financeira muito grande, fica mais fácil de você criar todo esse processo. Então, a minha intenção nessa conversa com vocês é tentar mostrar que o Purview é uma peça muito importante, é o Purview que eu vou trazer aqui para construir esse projeto, mas eu preciso saber como que eu vou usar o Purview, de que maneira que eu vou fazer. Vou dar um outro exemplo. A partir do momento que eu faço um discovery e conheço os meus dados, ah, eu consigo fazer um processo de classificação deles e depois de rotulação deles. Depois que eles estão rotulados, pessoal, se eu quiser usar o Insider Risk Manager, Management do Purview para fazer um processo de cuidado com o que eu posso partilhar, se eu posso anexar isso por e-mail, se eu não posso, se eu posso tirar um print dessa tela, se eu não posso, se eu posso anexar isso dentro do Teams para uma conversa ou não, se eu posso mandar imprimir isso ou não, eu vou fazer uso do Priva para dizer, olha, isso é um dado sensível a nível pessoal. E aí, no caso do Brasil, você tem a LGPD muito forte e você precisa cumprir essas informações. Você tem um processo de information protection para falar, a rotulação desses dados e, por exemplo, o processo de de rotation policies, né, de se eu for excluir, ele vai de fato excluir ou ele vai jogar isso numa história de account e vai deixar guardadinho ali durante um certo tempo de retenção. Ou mesmo que eu não exclua, depois que esse arquivo foi modificado pela última vez, por quanto tempo que eu vou poder estar segurando esse arquivo ou não, vou estar retendo esse arquivo ou não e por quê? E se alguém voltar a abrir esse arquivo ou não, essa data vai ser, alterada e vai ser postergada ou não vai, tá? Então, o Purview, ele vai ser a sua peça-chave nessa construção da política, mas de novo, não é o Purview que vai criar a política, o Purview vai executar aquilo que foi criado na sua política de segurança. Por isso é importante que você tendo um time de segurança, um time que trabalha com Purview, um time de especialistas que entendam dessa ferramenta, eles tenham aí tem 2 detalhes, ou eles precisam ter um conhecimento de GRC, né, como eu disse que é a parte de Governance, Risk and Compliance, ou você deveria ter uma equipe, separada só para fazer essa parte de processos,
Eh, agora me fugiu a palavra correta, não é a parte teórica, mas a parte dos fundamentos, a parte das orientações, a parte da estruturação, a parte do vamos planear como é que tudo vai ser, para depois o pavio vir entrar. E aí nasce uma outra peça no meio desse jogo todo, que é, não basta toda essa dificuldade que você tem no dia a dia, não basta todos esses desafios que você já tem enfrentado no seu trabalho, surge então, algumas pessoas, algumas empresas, no caso aqui eu estou falando especificamente da Microsoft, que desenvolve uma ferramenta chamada Copilot e fala: agora você tem um assistente pessoal que vai te ajudar no seu desenvolvimento do dia a dia. É uma ferramenta baseada em inteligência artificial, ela está como o principal motor dela é a componente de Generative AI, e portanto é só colocar ela para funcionar que ela vai virar uma mil maravilhas. E eu conheço pessoas que olharam para aquilo e falou: "Eu quero, instala hoje, agora, eu já quero fazer o uso disso". E tem outras empresas que são mais pé atrás e fala: não quero isso, não penso em trabalhar com isso, não é o meu objetivo". E aí eu abro um parênteses aqui para dizer: a gente não pode ser assim, eu disse isso no início, né, da minha conversa, que é, a gente não pode simplesmente virar as costas e falar: "Não quero saber disso, não vou falar sobre isso, não me interessa ter um Copilot funcionando dentro da minha empresa". O ideal é que você possa, de fato, olhar para a ferramenta e perceber de que forma que essa ferramenta pode me ajudar, de que forma que eu posso tirar proveito dessa ferramenta para poder, ter sucesso, aumentar minha produtividade e aumentar, também a minha segurança. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês 2 coisas. A Microsoft, ela, há um tempo atrás, quando você estava dentro do seu navegador, o Microsoft Edge, você tinha a opção de o Bing, é o buscador oficial da Microsoft, e você tinha a opção de olhar para o Bing e tinha uma função de chat, no qual você fazia perguntas e ele te respondia. Algo semelhante com o ChatGPT. E essa feature era conhecida como Bing Chat. A Microsoft então foi lá e renomeou isso, agora se chama Copilot, está habilitado dentro do teu Edge, por natureza. Ah, ele tem algumas particularidades diferentes do ChatGPT, como, por exemplo, eu posso ter acesso ao motor 4.0. Se eu não tiver licenciamento, eu tenho um limite, eu posso fazer algumas perguntas ali, ele me responde já na versão 4.0 do ChatGPT. Se eu não tiver o licenciamento comprado, se eu tiver o licenciamento comprado, eu estou usando a versão 4. Se eu não tiver o licenciamento pago, ele me limita a alguma quantidade de perguntas ali, depois ele me volta para o 3.5. Se eu não tenho erro, é mesmo essa versão 3.5. Só para fazer um paralelo aqui, é mais ou menos aquela história de que você tem um telefone pré-pago, você tem créditos, você tem gigas ali de internet, e você está usando ela no 5G, e quando você acaba o seu limite, o seu plafond, ele te derruba para 3 ou 4G, porque você não vai ficar sem internet, mas você vai estar numa velocidade inferior. É mais ou menos isso que o Copilot faz. Ou então você pode simplesmente comprar a versão do Copilot e do Copilot, tem o Copilot e o Copilot Pro. Ah, quando você compra o licenciamento do Copilot, e ele é como um licenciamento, o licenciamento como outros, né, basicamente a questão de faturamento dele é, você compra para 1 ou para 3 anos, e você vai falar assim: "Olha, eu quero comprar, um Copilot, eu quero comprar uma versão uma licença de Copilot e vou pagar por ano", e aí ele te faz a fatura para você pagar esse 1 ano. O outro modelo é, você vai comprar o Copilot no modelo que você vai funcionar por 3 anos, e aí você pode dizer se você já quer pagar diretamente os 3 anos, ou se você quer pagar anualmente 3 faturas, né, até completar os 3 anos. E você tem esses 2 modelos em eu compro por 1 ano, eu compro por 3. Se eu comprar por 3, eu posso escolher já pagar os 3 anos de uma vez ou pagar ano a ano, e você vai dizer quantas licenças você quer. Depois que você tiver essas licenças lá dentro do portal do Azure ou dentro do portal do admin, você vai lá e atribui a licença para o teu utilizador ou para o grupo de utilizadores que vão estar lá dentro.
a forma que você estiver trabalhando. Portanto, não distingue muito outras ferramentas que você compra, como o pacote Office, né, o licenciamento, sei lá, o Business Premium, o Business Standard, uma licença de Intune, uma licença de Defender, isso não tem muita diferença. E quando você faz isso, pessoal, você não só tem acesso ao Copilot dentro do Microsoft Edge, né, que é o seu browser, que é aquele chat que você faz perguntas semelhante ao chat GPT, como você também traz o que a Microsoft chama de versão, a Embedded Version, que é uma versão inclusa dentro das ferramentas do pacote Office. Aí eu estou falando do Word, do Excel, do PowerPoint, do Outlook. Nada mais é do que eu tenho um Copilot funcionando ali dentro, no qual eu posso fazer questões, eu posso fazer perguntas, ele me dá sugestão, eu pergunto como é que eu posso fazer isso, eu peço para que seja feito tal coisa, eu peço para ele construir, olha, tem aqui um arquivo do PowerPoint, eh, resume isso aqui para mim. E então ele vai, né, vai ler tudo aquilo, vai falar os pontos chaves, vai fazer os highlights para você, vai resumir tudo aquilo. Você também pode colocar ele para funcionar dentro do Teams, e durante uma reunião ele vai escrevendo, ele vai redigindo, ele vai criando ali um memorando daquilo, né, como se fosse uma ata da minha reunião, e depois ele me fornece essas informações, ou seja, passa por ser um assistente virtual muito bom e que vai evoluir, vai te ajudar, ainda vai evoluir muito como ferramenta, mas ele vai te ajudar muito no teu dia a dia e na tua produtividade. Só que aí nasce alguns asteriscos nessa história, que é, mas espera. Então quer dizer que a minha empresa agora disponibilizou uma licença de Copilot no meu user. Então, se eu estiver dentro do Copilot, seja na versão embedded, ou seja, na versão do browser ali em que eu faço perguntas, o Copilot agora tem acesso a tudo, ele olha para tudo, ele toca em todos os arquivos, e os arquivos que são confidenciais, e os arquivos que não podem ter acesso, e os arquivos que são privados, né, são secretos, e você já começa a se questionar sobre isso, ou deveria começar a se questionar sobre isso. Eh, e aí o que eu quero falar para vocês é um casamento muito bacana que vocês conseguem fazer entre o Purview e o Copilot. Como que eu posso fazer esse casamento? Como que eu posso fazer esse match entre as 2 ferramentas? Basicamente, quando você cria um arquivo, por exemplo, um Word, um Excel, um PowerPoint, automaticamente você passa a ser o owner daquele documento, certo? Isso é inquestionável. Se fui eu que criei, eu sou o owner daquele documento. A partir do momento que eu sou o owner daquele documento, só eu tenho acesso a ele, ok? E eu posso dizer que eu vou partilhar esse documento com alguém. Até esse momento aqui, pessoal, eu não estou falando de Purview, não existe Purview na minha empresa. Eu estou falando de uma empresa que tem o pacote Office. O Marcos trabalha na empresa ABC, tem uma licença do Office para ele, ele foi lá e criou um texto no Excel, desculpa, criou um texto no Word, ou criou um ficheiro no Excel, e ele acha que aquilo é uma informação sigilosa, então ele pode ter protegido com senha ou não, mas isso está no OneDrive dele, dentro do computador dele, só ele tem acesso, pronto, bonitinho. Nada de errado até aí, certo? Certo. Só que agora a empresa ABC falou assim: "Pessoal, a partir de hoje a gente vai implantar aqui o Purview, e o Purview vai estar classificando esses dados". Então o Purview foi lá e começou a olhar para todos os SharePoints, as histórias de account. Eu tenho como ligar o Purview a um file server interno, eu tenho como fazer essa ligação de cloud para on-premise, e ele também olhar o meu file server e validar e olhar para todas as informações que estão acontecendo ali dentro e classificar tudo isso. Já existe uma política muito bem criada, o Purview foi, classificou tudo e tal, tudo mais. Marcos, eu estou 100% seguro? Eu diria que não, mas você está muito, muito, muito protegido com a função do Purview. Por que que eu digo que não estaria totalmente seguro? Porque não tem como a gente estar totalmente seguro. Sempre vai existir uma brecha, sempre vai surgir uma vulnerabilidade de zero day, sempre vai uma brecha que foi encontrada, enfim, um utilizador interno dentro da tua empresa que de forma intencionalmente ele pode ter vazado informação, só que vocês têm que olhar para o Purview como uma ferramenta que vai dificultar a vida desta pessoa, ok? Porque a pessoa que é hard, ela que tem um mindset mesmo assim de
eu vou vazar, eu vou roubar informação, eu vou tirar dados daqui de sigilosos aqui de dentro, ela vai conseguir com ou sem purview, tá? Uma pessoa que tem esse mindset, ela vai fazer. Só que você pode pensar em trabalhar de uma maneira diferente, você pode pensar em dificultar a vida dessa pessoa. Por exemplo, se eu tiver um purview com o IRM, né, que é o Insider Risk Management, ah, eu dificulto o print, eu dificulto imprimir, eu dificulto partilhar no Teams. Se eu tiver as labels classificadas e criadas, os rótulos e ter o sensitivity labels dentro do purview, eu dificulto que ela anexe isso por e-mail, eu dificulto que ela dispare por mensagem, eu dificulto que ela tenha acesso a um arquivo que ela não pode ter porque está classificado, tem um rótulo diferente. Mas, no final do dia, se for uma informação que ela também tem, ela vai conseguir tirar isso de dentro da empresa, tá? Óbvio que eu não posso falar aqui como, mas ela vai conseguir fazer isso. Portanto, só que aí você se protege de um lado, que é o seguinte: se eu tenho uma política de segurança implantada, se eu tenho as regras do jogo muito bem definidas, eu ainda tenho uma ferramenta como o Purview protegendo com o Priva, com o Sensitivity Labels, os Sensitive Infotypes, eu tenho os rótulos classificados, né, meu processo de labeling foi muito bem feito, ah, e eu tenho um documento assinado pelos meus colaboradores, garantindo que eles sabem, eles têm noção de que eles têm acesso a dados sensíveis e confidenciais, mas que esses dados não podem sair de dentro da empresa. E ainda assim ele tira esse dado, o que que você acabou de fazer? Você garantiu judicialmente que você cumpriu tudo que você tinha que cumprir, que é criar uma política, implantar a ferramenta, fazer o colaborador saber da ferramenta, ele tem ciência porque ele assinou um documento, a partir do momento que ele tira, ele não pode dizer que isso foi de forma não intencional. Ele não pode dizer que foi: "Ih, desculpa, eu não sabia". Por que que ele não pode dizer? Porque se eu tenho um purview muito bem configurado, a pessoa não pode tirar print da tela, a pessoa não pode imprimir, a pessoa não pode anexar por e-mail, e ainda assim ela conseguiu passar por cima de tudo isso, fazer um bypass e tirar, significa que ela tentou fazer tudo isso, não conseguiu e foi explorando as oportunidades até chegar num ponto que ela quer. Então ela fez de forma intencional. Não tem desculpa para isso, ok? Por exemplo, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, eu poderia até trazer o Intune para dentro do jogo, para dizer que no dispositivo dela não é permitido usar um pendrive, o pendrive tem que estar criptografado com BitLocker, ela não pode se conectar numa uma Wi-Fi que não seja Wi-Fi corporativa. Enfim, você tem um monte de baselines que você pode implantar ali dentro do Intune, não vou me aprofundar, que não é o caso aqui de falarmos de Intune, mas você ainda pode também fechar a ponta, dizendo que o teu endpoint, né, que o teu dispositivo, seja ele um telefone, um tablet ou um notebook, um desktop, não interessa, ele também está protegido com as ferramentas do Intune, né, com as features do Intune, então não só tu está protegendo o back-end, vamos assim dizer, que é os dados, mas também o dispositivo. Então, desculpa, meu amigo, se você tirou a informação daqui, é porque você realmente queria, então não há uma desculpa judicial, jurídica, que te proteja aqui nessa história. E uma coisa que é muito interessante de vocês perceberem é que, eu não sei se o que eu estou falando aqui é tudo novidade ou não, a minha intenção nessa conversa com vocês é justamente tentar, abrir os olhos de vocês e mostrar que a gente pode explorar outras coisas, que nós podemos, buscar outro tipo de visão, que a gente pode explorar cenários, que a gente pode explorar, projetos, que a gente pode explorar, necessidades com clientes, né, e principalmente, sim, usar o Copilot, tá? Por quê? Vamos voltar aqui agora um pouquinho atrás. Eu disse que, imagina o seguinte cenário: o Marco sentou na frente do computador, criou um ficheiro no Excel, que vai criar uma lista de pessoas, uma lista dos colaboradores internos, que vão participar de um evento no Nordeste do Brasil. E a nossa empresa fica no Sul do Brasil, ok? Então eu criei um ficheiro no Excel, falei: "Olha, o nome das pessoas é esse aqui, ó, Ana, Maria, João, Tereza, Carlos, Sérgio, Paulo, blá-blá-blá. Preciso comprar as passagens aéreas para essas pessoas irem para o evento lá no Nordeste.
Então eu vou ter que ter um campo da idade das pessoas, um campo com o número de telefone das pessoas, um campo com as informações, não sei, o CPF ou o número do passaporte, ou o número do RG, ou o número da CNH, não sei qual que é o documento oficial que você usaria para comprar as passagens aéreas desses teus colaboradores. Quando você fez isso, automaticamente pela LGPD, esse arquivo contém informações confidenciais, privilegiadas e pessoais das pessoas, e você tem que tomar cuidado com isso. Quando você fez isso, o Purview, que já está instalado e configurado, ele olhou e falou: opa, dados confidenciais, eu vou rotular isso aqui de forma automática, ou ele vai te obrigar, no momento que tu tentou salvar esse arquivo, rotular isso. Me conta como é que tu quer rotular isso. Eu sei que não é um rótulo, não é uma label pública, também não é uma label restrita. Ela tem que ser uma label confidencial pelo nível de informação que está aqui. Então, por favor, rotule. E aí, só depois que você cria o rótulo, ele te deixa salvar o documento. Maravilha, tá aí. Agora, você comprou o Copilot para te ajudar. E aí, você entra dentro do Copilot, seja do próprio Excel, ou seja pelo chat do teu browser ali, né, do navegador, e fala assim: procura as informações para mim da Ana Maria da Silva, que era o nome de uma das pessoas que estava lá no ficheiro do Excel. Ele vai olhar para todos os data sources que você tem, né, todo o teu ambiente e fala assim: olha, existe aqui um ficheiro no Excel que tem esse nome. Aí tu fala: pô, é exatamente isso que eu queria, cara. Era esse arquivo que eu estava tentando procurar e não lembrava do nome. Muito obrigado ao meu assistente pessoal, Copilot. E na hora que você abre aquele arquivo, tá lá as informações que você precisa. Aí você pergunta assim: ô Marcos, mas espera aí. E se não fosse o Marcos, e se fosse o João que estivesse fazendo essa pesquisa, o Copilot também iria encontrar essa informação? A minha resposta para você é talvez, tá? Talvez. Por que talvez? De novo, nesse exemplo que eu estou dando, o Copilot do Marcos vai encontrar. O Copilot do João não vai encontrar. Por quê? Porque o Marcos não compartilhou esse arquivo com o João. A partir do momento que o Marcos, que fez esse arquivo, fala: João, cara, me ajuda aí, mano, porque é, eu preciso resolver aqui um problema, ou eu não vou poder estar trabalhando hoje à tarde, mas a gente precisa fechar esse tema da compra dos passaportes, das passagens. Eu vou partilhar o documento contigo aqui. Me ajuda aí, cara, toca essa parte aí, depois a gente fala de novo, tu me dá um ponto de situação, tu me faz aqui um ponto de situação, pode ser? Perfeito. No momento que o Marcos compartilhou com o João esse ficheiro, o Copilot do João vai conseguir encontrar esse ficheiro, tá? Porque ele é um dado classificado como confidencial e o Copilot só vai ter acesso a esse documento desde que você seja o dono ou o arquivo esteja compartilhado contigo. Então você começa a perceber que se eu tiver uma ferramenta como o Purview, classificando e rotulando os meus dados, eu limito a ferramenta. Então, eu digo até onde o Copilot pode ir ou não. Se eu não tiver uma ferramenta como o Purview, que vai estar rotulando e classificando os dados, e esses dados estão simplesmente jogados dentro de uma storage account, o Copilot vai encontrar esses dados, independente de quem é o dono, ok? Aí, eu tenho um outro cenário ainda, que é: nesse mesmo exemplo, o Marcos criou o arquivo, rotulou ele como confidencial e meteu uma criptografia dentro dele, tá? Se o Marcos criar uma criptografia dentro do arquivo, mesmo que, muita atenção a isso que eu vou falar, mesmo que e o Marcos compartilhe o documento com o João, o fato desse documento estar criptografado, o Copilot do João não vai encontrar o documento. Ponto. Ué, Marcos, mas por que não? Se o João pode, por que o Copilot não pode? Porque o Copilot não é o João. O Copilot é uma licença de um assistente virtual para o João. Ele não é o user do João, @abc.com.br. Ele é uma outra persona, ok? Ele não tem acesso ao dado criptografado. Então, se ainda assim eu quiser colocar o Purview para classificar e rotular, e ainda assim eu quiser ter mais uma camada de segurança, seria colocar a criptografia nos arquivos. E aí o Copilot, opa, lá eu não consigo chegar, tá bem? Então,
pensem, analisem os cenários, analisem as situações, tá? Olhem para todo o seu ambiente, olhem para como que vocês vão gerir, como vocês vão governar sobre os dados de vocês. O Purview é uma ferramenta fantástica, gigantesca, fenomenal, tá bom? Eu vou deixar... Eu acho que eu não me apresentei no início, né? Eu sou o Marcos Vinícius, algumas pessoas me conhecem como Marcos Carvalho, é a forma como a gente utiliza os e-mails corporativos. Atualmente eu vivo em Lisboa, em Portugal, nos últimos 6 anos, né, que eu mudei para cá. Eu sou brasileiro, eu sou natural de São Luís do Maranhão, foi onde eu nasci. Depois eu mudei para Goiânia e vivi muitos anos lá. Posso dizer que eu me criei em Goiânia, foi onde eu estudei, fiz meu segundo grau, fiz minha faculdade, minhas pós-graduações. Já estou envolvido na comunidade técnica há alguns anos, né? Tenho aí mais de 20 anos de experiência, ou melhor, eu completei 20 anos de experiência no mercado, sou graduado em rede de computadores, tenho pós-graduações em segurança e perícia forense. Atualmente eu trabalho como um Chief Architect numa equipe de Cybersecurity aqui em Portugal, na NTT Data. Trabalho diretamente atuando com Purview, Entra-ID, Intune e o Defender, agora XDR, né? Tudo muda de nome de novo. A Microsoft, muito obrigado por nos ajudar. Quando a gente está decorando o nome de uma coisa, ela vai lá e muda. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Marcos Vinícius, levo o meu próprio nome. Agradeço muito a quem puder ir lá, se inscrever, curtir, comentar, deixar seus comentários. O canal no YouTube é a ferramenta que eu tenho para trazer conteúdo gratuito para a galera, para a comunidade, sempre focado em segurança. Eu tenho lá hoje um curso inteiro da SC300, SC400, SC100, fora os outros cursos, fora os outros vídeos que eu vou trazendo de Intune, de Entra, de Defender, tá bem? Então, quem quiser me acompanhar, eu vou pedir aqui para o pessoal deixar nos comentários o link das minhas redes sociais, me encontrem lá também no LinkedIn, a forma mais fácil da gente bater papo, conversar e vocês poderem enviar perguntas, dúvidas e o que vocês precisarem saber, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa. Eu não quis fazer nada muito técnico, eu quis fazer você pensar. Então, o meu objetivo aqui era outro, era vamos pensar, tá? E não olha para cá o que eu estou fazendo, next, 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 finish, porque é muito fácil quando você senta para fazer, né? O de mais difícil é quando você senta para planejar, para desenhar, para arquitetar, para entender o porquê, para saber qual é o objetivo, faz sentido ou não faz, por que eu tenho que olhar dessa maneira? E era essa a minha intenção, era fazer vocês pensarem um pouquinho em como que a gente pode brincar com tudo isso, como é que a gente pode tirar proveito do Copilot, como é que a gente pode tirar proveito do Purview, e como é que a gente casa essas duas ferramentas e trabalha muito bem com elas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço imenso pela atenção de vocês, pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Depois manda para mim lá um feedback, falem se foi bom, tá bom? Se também não gostou, fala, olha, não gostei, foi uma porcaria, tá? Não tem problema. Sempre, claro, com muita educação e muito carinho, a gente conversa, a gente se entende, a gente troca ideias e tá tudo certo, tá? Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos na próxima, com toda certeza.